Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito do nosso canal e dos nossos encontros diários é exatamente esse: conhecer a Palavra de Deus, conhecer as promessas, os princípios e valores estabelecidos por Deus aqui em Sua Palavra e alinhar todos esses princípios, valores e promessas de Deus à nossa oração, crendo que a palavra de Deus é que nos dá a base para pedirmos a Deus todas as coisas que Ele já tem prometido. Sim, nós podemos pedir a Deus baseado em suas promessas, porque Ele vai nos responder e Ele vai nos responder de acordo com a sua palavra. Por isso, nós oramos a palavra para nos aproximarmos cada vez mais das respostas que Deus tem para nós. E a oração é um diálogo com Deus, e nós estamos sempre esperando a sua resposta, porque Ele é fiel e Ele vai te responder. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso tempo de oração, e também convidar você para ler comigo a palavra. O texto que nós vamos ler hoje está no Salmo 13, Salmos capítulo 13, a partir do versículo 1. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder, não tem problema, você vai ter a referência desse texto aí na descrição do vídeo, para você consultar sempre que você quiser. Então, vamos ao texto. Assim diz a palavra do Senhor, Salmos capítulo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Meu querido, minha querida, esse texto é um texto de Davi, é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi rasga o coração dele diante de Deus. Muitas vezes nós ficamos tímidos nas nossas orações e ficamos medindo palavras para poder falar com Deus. Eu quero dizer para você, não precisa medir palavras para falar com Deus. Ele sabe o que está no seu coração. Rasgue o seu coração, fale com intensidade, fale com honestidade, fale com verdade diante de Deus. Deus não está preocupado com a eloquência da sua fala. Deus não está preocupado com o seu português, com a sua gramática, com a sua concordância verbal. Não, Deus está querendo ouvir o seu coração. Mesmo que muitas vezes a sua oração seja um balde de lágrimas, mesmo que a sua oração muitas vezes seja um murmúrio, um lamento, uma dor de alguém que já não tem mais palavras para poder recitar diante de Deus numa oração. Deus, Ele ouve a sua oração. Há um texto que diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, Ele intercede por nós através de gemidos inexprimíveis, ou seja, aquele gemido do fundo da alma. O Espírito Santo transforma isso em oração diante de Deus. E o salmista está falando aqui o que acontece muitas vezes, que nós sentimos um silêncio de Deus. Sabe, quando você já tem clamado, você já tem orado, você já tem, sabe, debulhado-se em lágrimas diante de Deus, e parece que Deus não te responde. Parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Aqui o salmista está dizendo, até quando, Senhor, esquecerás de mim? Deus jamais vai se esquecer de nós. Mas o sentimento do nosso coração é que Deus se esqueceu. Por que Deus não responde o meu clamor? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento, a minha angústia? Não está vendo a minha escassez, o que eu estou passando por essas lutas? Será que isso está acontecendo? Por que muitas vezes Deus se silencia? Por que muitas vezes nós sentimos como que se Deus estivesse tão distante de nós? A dor da nossa alma é uma resposta para isso. Porque a dor, ela sufoca os nossos sentimentos, a nossa sobriedade.
A dor, ela sufoca um pingo de sobriedade que às vezes ainda nos resta diante de um sofrimento, diante de uma dor, diante de uma angústia. Nós precisamos clamar com a intensidade do nosso coração, clamar com verdade, expor diante de Deus. Não há ninguém melhor do que o Senhor para que você ore assim como Davi. Davi orou aqui uma palavra quase que, cobrando de Deus que Deus não está ouvindo. Tem erro nisso? Não tem, não. Quando está vindo a sua alma, quando está vindo o seu coração, que está muitas vezes ferido, angustiado, perto de se abalar, perto de deixar a sua fé desfalecer, mova-se com uma oração intensa. Porque Deus, Ele nunca deixou de estar perto. Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, o Senhor diz assim, olha, ide por todo mundo, pregai e anunciar o evangelho a toda criatura. E ele fala, e eu estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Vamos ler esse texto? Vale a pena nós lermos lá. Vamos lá. Mateus capítulo 28, verso 20 diz assim, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor, Ele é presente. Apenas continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Anunciando, falando do amor dEle, falando da graça, da bondade dEle, levando as pessoas a conhecer essa verdade. Mesmo que a dor esteja intensa, mesmo que seja tão difícil para você lidar com as circunstâncias da sua vida. A sua declaração de fé, ela é um testemunho do Evangelho para aquele que está ao seu redor. Eu sei que muitas vezes é difícil nós testemunharmos, porque parece que os momentos de luta e de angústia, eles estão aí para nos envergonhar e para diminuir quem nós somos diante de Deus. Mas eu quero que você não caia nesse engano. Uma certa vez, eu conversando com uma irmã muito temente a Deus, uma irmã que tinha um trabalho evangelístico muito importante, e de repente o seu esposo perdeu o emprego, ela perdeu o emprego, estava trabalhando assim numa situação bem humilde, bem difícil, e ela falava comigo assim, como que eu vou pregar o evangelho, como que eu vou pregar para as pessoas se eu estou aqui sem recursos, passando tanto aperto, passando tanta dificuldade? Eu disse para ela, as pessoas vão crer no evangelho, não é por aquilo que você tem, mas é por aquilo que você é pela fé que você tem. Quando as pessoas te ouvirem falando do amor de Deus, mesmo que você esteja vivendo uma situação difícil, quando as pessoas ouvirem você falando sobre provisão, falando sobre o favor de Deus, elas olham para você e falam assim, mas essa pessoa está passando dificuldade, ela está passando aperto, ela está doente, ela está sem trabalho, e ela está falando de Deus que faz milagres. Essas pessoas vão entender o que é fé. Elas vão entender o que é fé quando nós, mesmo sem ter nada nas mãos para apresentar, mas nós temos uma palavra de Deus no coração para proclamar sobre a vida das pessoas. Não é o que você tem que determina quem você é em Cristo, mas é quem você é que determina o que você vai ter. O que você vai ter é aquilo que Deus prometeu em sua palavra para ter. Você vai ter sempre a presença dEle, você vai ter sempre a promessa dEle, você vai ter sempre aquilo que Ele vai cumprir de promessa na sua vida, mesmo que em alguns momentos você esteja experimentando silêncio. Esse silêncio não significa que Deus não está perto. Significa apenas que Ele está em silêncio. Significa que Ele está aguardando um momento oportuno para poder te conduzir a uma nova fase. Significa que Ele está esperando que você faça aquilo que já foi falado numa etapa anterior e que talvez você está no meio desse processo. Você ainda não concluiu a parte anterior que o Senhor já disse que era para que você fizesse. E aí o Senhor está esperando essa chave virar, esse momento passar, em que você fez aquilo que já estava determinado pelo Senhor, e agora Ele vai te dar uma nova instrução, Ele vai te dar uma nova direção para que você vivencie as promessas e os planos dEle. Há um momento para isso. Nós precisamos entender
que Deus ele nos dá comandos, Ele nos dá direções, Ele sempre vai estar dando para a gente algo para fazer. Se talvez hoje você está sentindo o silêncio de Deus, tente puxar na memória qual foi a última coisa que você teve como direção de Deus para a sua vida. E confira se você concluiu aquilo. Confira se a última instrução que você recebeu de Deus, ela se completou. Confira se aquilo que Deus já trouxe para você no momento anterior já foi concluído, já foi resolvido. E aí sim você vai entender o que muitas vezes pode estar acontecendo. É que a fase anterior ainda não foi superada. Mas eu quero te dar uma notícia maravilhosa, sabe por quê? Porque hoje Deus está falando com você nesse momento. Você acha que Ele não estava falando e hoje Ele está falando com você. Hoje Ele está te dando uma resposta, Ele está te dando direção. Sabe por quê? Porque Ele te ama de uma forma tão intensa e tão especial, que mesmo quando Ele não está te dando uma nova instrução, Ele está te lembrando daquela que Ele já te deu e te capacitando a viver e fazer e cumprir tudo aquilo que Ele já determinou para você. Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente e Ele está sempre perto. Ele prometeu e Ele cumpre. Ele está sempre perto. Então, se você está até agora aqui ouvindo esse vídeo, participando comigo aqui dessa transmissão, entenda uma coisa, Deus está falando com você. A palavra está chegando ao seu coração. E você que achava que Deus não estava falando com você, sim, Ele está falando. Ele está trazendo ao seu coração, trazendo à sua memória as últimas instruções que Ele já te deu, para que você possa fazer um checklist, verificar se tudo aquilo que Ele já falou lá atrás, você fez, você já está vivendo, já está sendo cumprido, para que você passe para uma nova fase. Se encoraja, levante-se. Deus está trazendo uma unção nova sobre a sua vida, para que você siga adiante, para que você dê mais alguns passos, para que você passe desse obstáculo que você já está quase transpondo. Você está chegando. É como se estivesse subindo uma montanha e você já começa a ver o outro lado. Você já está começando a ver o vale aplanado. Você já está vendo aquela montanha sendo aplanada e o lugar da bênção está chegando. Sobe mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho. O Senhor está com você. Siga firme e não desanime. Porque Ele é bom e Ele é fiel e Ele está te dando uma resposta hoje. Pai querido, eu apresento a vida dessa pessoa que está comigo aqui neste vídeo. Pai querido, reanima, Pai. Fala ao coração dessa pessoa. Traz uma unção nova, traz um ânimo novo, tira todo o jugo, todo o peso. Pai, tira tudo aquilo que foi lançado contra a vida dessa pessoa. Talvez alguém já disse que o Senhor não vai ouvir. Talvez alguém tentou lançar, Pai, na mente dela que o Senhor não está respondendo mais, que o Senhor não fala mais. Talvez alguém já disse no coração dela que a fé dela é uma fé vazia. Mas hoje eu peço ao Senhor que encha o coração dessa pessoa da tua unção, da tua presença, da tua palavra, para que ela possa erguer os olhos, olhar adiante e ver, Pai, um horizonte maravilhoso preparado pelo Senhor. Não deixe, Pai, que esta pessoa desanime, que ela volte atrás, que ela retroceda, mas que ela possa receber força e ânimo no Senhor para avançar para o alvo, para aquilo que o Senhor já tem para ela, e que o Senhor nesse dia traga uma nova palavra, uma nova instrução, uma nova direção, revelação das tuas promessas e palavras para esta pessoa, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, compassivo, bom e justo, que jamais desampara os seus filhos amados. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário com o seu pedido de oração, com o seu testemunho. Algumas pessoas, de uma forma muito carinhosa e delicada, têm deixado os seus testemunhos e têm edificado tanto a minha vida e a vida daqueles que leem esses testemunhos. E está aí os comentários para que você fique à vontade. E não deixe de compartilhar. Envie essa mensagem para todas as pessoas que você conhece. Certamente alguém precisa ouvir essa mensagem e você é o canal de Deus para levar. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.